Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor da Place Church aqui no Rio de Janeiro e quero desde já te agradecer a você que tem assistido todos os nossos vídeos, a você que tem compartilhado, que tem curtido e se você, é claro, não se inscreveu no canal, eu quero te convidar para você se inscrever no canal para que você fique por dentro de tudo que a gente tem falado aqui, de tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração, de todos os títulos, de todas as mensagens, de tudo que Deus tem falado conosco e, é claro, Ele vai falar com você também. Então, eu já te peço, se inscreva aqui, por favor, em nome de Jesus, para que o YouTube entenda que o vídeo e o canal é extremamente relevante e pode mudar a história e a vida de outras pessoas com informação, trazendo diversas coisas para que eles possam, de alguma forma, ter a sua vida transformada. Amém? Eu queria desfrutar com vocês nesse tempo. Eu não sei se você está assistindo de tarde, de manhã ou à noite, mas eu queria desfrutar com você de um pensamento. Sabe quando a gente às vezes acha que tudo que a gente tem passado nos leva, ou tudo que a gente faz sempre nos leva num beco sem saída, parece que a gente está preso. Às vezes, mesmo fazendo algumas coisas certas, parecem, na maioria das vezes, que essas coisas elas não soam como sendo certas, parecem ser erradas e nos leva num ambiente de prisão. Às vezes nós nos sentimos aprisionados, presos de alguma forma, mas eu quero te dizer que neste vídeo Deus tem uma mensagem para o teu coração te dizendo: tem alguém clamando por você, tem alguém orando por você, e por conta disso a prisão não pode te parar, por conta disso ninguém pode te parar, porque Deus te escolheu para um propósito maior do que você talvez tenha compreendido ou tenha entendido. O propósito é através de você. Deus quer fazer algo através da sua vida. Eu quero te dizer que Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. O texto que eu quero separar para a nossa meditação está em Atos capítulo 16, Atos 16, a partir do versículo de número 19. Diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando, os costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. O texto vai dizer que Paulo e Silas, dois homens, estão fazendo a obra do Senhor, estão fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração deles, aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha mencionado, que é ide, pregai o evangelho e fazer discípulo a toda criatura. Então eles estavam agora fazendo aquilo que o próprio Pai, aquilo que o próprio Deus, aquilo que Jesus já havia determinado, que era a propagação do evangelho, era a transformação de vidas, transformações de pessoas. Então eles estavam fazendo isso. E diz o texto logo acima que iam sempre a um lugar de oração. Volta e meia eles estavam nesse lugar de oração. E diz que nesse local de oração, lá também, próximo a esse local, sempre que eles iam para esse local, existia uma menina, uma jovem, que estava possuída por um espírito de adivinhação. Ou seja, os homens de Deus estavam indo orar, e uma mulher com um espírito de adivinhação, um espírito do mal, mas de adivinhação. O texto vai dizer que toda vez que eles passavam, esse espírito de adivinhação
via, olhava eles. Só que certa feita, um dia, esse espírito de adivinhação, a qual dava lucro para os seus senhores, estava lá, próximo ao caminho, e diz que esse espírito de adivinhação que estava dominando essa mulher, que estava de alguma forma dominando a mente e gerando um lucro para a região, para aquele costume da região, um local de adivinhação, um local de leitura do futuro, leitura do presente, leitura do passado. Era ali aquele local, era um local de renda, mas não era um local de renda favorável, era um local de renda desfavorável, não cumpria com o que Deus gostava. Deus nunca gostou de mistura, Deus nunca gostou de nada que ele não tenha autorizado. Então, o texto vai dizer que toda vez que ele passava, essa mulher falava, esses são, está aqui no texto, versículo de número 17, servo do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Meio que parecia que esse espírito estava de deboche, parecia que esse espírito queria afrontar os servos de Deus. E eu não sei se com você acontece isso, ou já aconteceu, às vezes quando nós estamos fazendo alguma coisa que é certa, independente de ser da religião, independente de ser do evangelho ou não, quando nós estamos fazendo aquilo que é certo, sempre se levanta alguém, enviado pelo inimigo para debochar da gente, para desdenhar daquilo que a gente está falando. E essa mulher, todos os dias, quando eles passavam lá, para ir em oração, esse espírito falava, esses são filhos do Deus Altíssimo, esses servem a Deus e estão falando acerca do reino, acerca da salvação. Só que um dia, Paulo acordou meio indignado, porque o crente, tem uma hora que o crente tem que ser indignado principalmente com as coisas que desagradam a Deus. Então, Paulo acordou nesse dia, acredito eu, meio indignado. Paulo estava no azeite, Paulo estava diferenciado nesse dia, Paulo estava coladinho, vou dizer assim. Paulo acordou coladinho com Deus, com o espírito do conserto. Então, Paulo agora indignado, quando essa mulher chega, ele fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dessa mulher, eu te mando, retira-te dela. E diz a mensagem que na mesma hora esse espírito saiu, esse espírito foi embora. Então, o que acontece a partir do capítulo 19 é que todos aqueles senhores, aqueles homens do local ficam indignados com esse movimento que Paulo, juntamente com Silas, fazem, e aí eles começam a açoitar, a brigar, a debater, e aí açoitam, e aí decidem em praça pública agredi-los, e logo depois disso eles pegam e jogam, vou botar assim, depositam Paulo e Silas na prisão. O texto diz que Paulo e Silas agora são jogados numa prisão, são lançados nessa prisão. Só que essa prisão que eles são arremessados não é uma prisão qualquer, é uma prisão de segurança máxima. Diz o texto aqui que a ordem era que eles ficassem bem guardados. Então eles foram colocados no interior da prisão, nas partes internas da prisão, ou seja, mais para o centro da prisão, mais para o interior da prisão. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha que maravilhoso. A prisão não é para te fazer morrer. O momento que você está passando, eu quero trazer para o nosso tempo, fazer uma analogia do tempo, a prisão que você está passando, o tempo que você está passando de perseguição, de prisão, de açoites, de rejeição, deixa eu te falar, não são para te matar, são para despertar em você um verdadeiro adorador, são para despertar em você algo que está aí dentro. O quê?
o espírito da adoração. Estão para despertar em você um homem espiritual, uma mulher espiritual que ora mais, que jejua mais, que busca mais, que cantam mais. O texto vai dizer que nesse tempo, por volta da meia-noite, eles estavam cantando, estavam na prisão, mas estavam cantando. Então, eu quero te animar e já profetizar na sua vida neste tempo, nesta noite, neste dia, talvez nesta manhã. Eu quero profetizar para você: não faça da prisão a prisão de tudo que você tem. Eles estavam na prisão, mas a prisão não prendeu a voz, a prisão não prendeu a mente, a prisão prendeu o corpo, mas não prendeu o espírito, não prendeu a alma, não prendeu a boca, não prendeu o corpo, não prendeu a visão, não prendeu o propósito. A prisão só prendeu o corpo. Então eles transformaram a prisão, quero parafrasear com vocês, em um culto. Começaram a adorar, a orar, e diz que à meia-noite, quando eles começaram a olhar, todos da prisão, todos que estavam na prisão, começaram a ouvir adoração, o louvor. Então eu quero te dizer, existe alguém que está na mesma situação que você, mas está com a boca aprisionada, com os olhos aprisionados, com a fala aprisionada, com a mente aprisionada, com o corpo aprisionado, e não consegue fazer o que você consegue. Então entenda, esse movimento é uma permissão de Deus, que você esteja na prisão, que você esteja nesse lugar. Para quê? Para ajudar aquele que não consegue fazer, para ajudar aquele ou aquela que não tem força para fazer. Diz o texto que eles começaram, e todos os companheiros da prisão começaram a escutar essa adoração. Entendam, tinha gente lá que possivelmente era culpada, mas também tinha gente lá que foi injustiçada, acredito eu, porque nós conhecemos um pouco sobre a justiça. Então, às vezes, na justiça, tem gente que é preso porque é culpado, mas também tem gente que vai para a cadeia que é inocente, que não tem a culpa na totalidade. Então, vamos entender, o louvor servia para transformar a vida de quem tinha uma vida errada, mas servia também para fortalecer a vida de quem estava ali por engano, ou por uma, vou botar assim, por uma autoridade do tempo, por uma permissividade de Deus. Então eles começaram, diz o texto, que de repente sobreveio um tamanho terremoto, ou seja, a terra sacudiu. A terra sacudiu. Então tudo que Deus está dizendo sacou da terra, sacou a sua prisão, sacou daquilo que tem te prendido. Diz o texto que esse terremoto sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas foram abertas, e se soltaram a cadeias de todos. O texto vai dizer que quem orava e cantava era Paulo e Silas, mas quem foi solto foram todos os companheiros Paulo e Silas. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que aonde você adora, aonde você louva, aonde você ora, tem o poder. Olha, o poder da sua oração tem o poder de quebrar, de soltar cadeias, de quebrar grilhões, de arrebentar as portas. E detalhe, não vai ser só as suas, mas também as prisões de outras pessoas. Pessoas que estão aprisionadas na alma, na mente, no espírito, no corpo, podem ser libertas através do teu louvor, através da tua adoração. Por quê? Porque o ambiente não pode ser maior do que o propósito. Grave isso. O ambiente não é maior do que o propósito. Você pode estar num ambiente de prisão, mas o propósito é vida eterna, é liberdade em Cristo. Então o propósito sempre será maior do que a prisão, sempre será maior do que o ambiente. O texto vai dizer então que o carcereiro, quando acorda, vê que está tudo tudo bagunçado, tudo aberto. Diz o texto no versículo 27, que nós não lemos. Diz assim: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere,
puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Olha que sensacional. Ele vai para a prisão, o milagre acontece, só que o milagre que acontece não prejudica o outro. Deus é tão bom que tudo que ele faz na minha e na sua vida não pode prejudicar o outro. Às vezes a gente escuta alguém falando: Deus me deu esse homem de presente. Aí quando você vai ver, ela era amante do cara. Aí você vai ver: ah, Deus me deu uma casa de presente. Quando você vê, foi de dinheiro ilegal. Quando você vê: ah, Deus me deu um carro. Quando vê, o carro foi comprado, mas não foi quitado, você ganhou, fez um trâmite, fez um rolo. Então entenda, Deus não favorece ninguém desfavorecendo o outro. Deus é justo. Então, quando Deus faz o milagre através da vida de Paulo e Silas, mas na vida de Paulo e Silas, Deus também abençoa todos os outros presos, todos aqueles que estavam lá também, sendo eles culpados ou sendo eles não culpados. Mas eu acredito que o poder do ambiente que Paulo e Silas transformaram, porque eles conseguiram transformar esse ambiente, o poder foi tão grande que até quem estava errado decidiu não sair e falou: eu preciso ficar aqui. Eu quero conjecturar com vocês, é claro, o texto não diz isso, mas imagina, até quem estava errado lá, que poderia fugir, não fugiu. Por quê? Porque eles entenderam que aquele ambiente era espiritual, era algo divino, era algo difícil de conceber e de entender. Então eles falaram: melhor não sair ninguém, vamos ficar aqui, porque quem abriu essas portas pode também nos fazer andar por esses corredores. Ele é quem pode nos mover. Olha que maravilhoso. O texto não diz isso. Estou conjecturando, estou trazendo para o nosso pensamento, para a nossa realidade, para que fique mais fácil para a nossa compreensão. Mas olha o texto. Diz então que todo o propósito de Paulo acabar com o ganha-pão daqueles senhores, a renda daqueles senhores, trazer libertação sobre aquela jovem, ser açoitado, ser maldito, serem aprisionados, serem açoitados, ficarem em grilhões, em correntes. Existia um propósito: salvar o carcereiro. Então existe um propósito por trás do que você está passando. Talvez o propósito do que está acontecendo na sua vida é encontrar alguém, é salvar alguém, é mudar a vida de alguém, é mudar a vida do seu esposo, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, é mudar a vida de alguém, é mudar o seu trabalho. Entenda, por trás do que está acontecendo hoje existe um propósito. E eu quero que você me entenda neste vídeo que Deus tem um propósito e o caminho de Deus são certos. Os caminhos de Deus são certos. Então, o que para a gente parece doloroso, parece conflitante, para Deus não é. Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certos por linhas retas. Tortos somos nós. Nós é que somos tortos. Entende? Então, olha o que Deus faz. A palavra diz que Deus se alegra na morte do justo. O que para a gente é momento de luto, que a gente não quer perder ninguém, a gente pensa só na gente, para Deus é alegria. Ele fala: opa, é justo, é correto, esse eu quero para mim, eu quero que esteja comigo. E a gente aqui embaixo, a gente aqui na terra dizendo: não, Senhor, não leva não, deixa mais um pouquinho aqui. E Deus está dizendo: opa, deixa eu levar, é meu. Se ficar aí mais um tempo contigo, te estraga. Então tem coisa que Deus retira da terra, tem coisa que Deus retira da nossa mão, porque se ficar com a gente, estraga. Tem coisa que Deus tira no tempo dele, porque se ficar sobre o nosso tempo, estragam, se perdem o valor, perdem a essência. Deus é assim. Então eu quero profetizar na sua vida te dizendo: o que você está passando hoje é propósito de Deus. O que você está passando, o que você está vivendo hoje faz parte de um propósito maior. Talvez você esteja como esse cenário que eu acabei de ler, um cenário de prisão, um cenário de morte, um cenário de quase morte, um cenário de impossibilidade, e Deus está dizendo: está dentro do meu propósito? Fica tranquilo, porque a cela tem hora certa para abrir e tem hora certa para fechar.
A cela tem hora certa para te reter e tem hora certa para te soltar. Nada nem ninguém pode parar o propósito que Deus tem na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida não é morar na prisão, não é morar no deserto. Prisão e deserto, passagem. O que Deus tem para você é uma vida eterna, uma vida abundante. Mas para que isso aconteça, Deus vai te usar como testemunho para arrecadar para o reino dele, para rebanhar para o reino dele outras pessoas. E talvez Deus te use como um prisioneiro, para que a vida de outra pessoa seja liberta. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, se inscreva no canal. Deus te abençoe.